vez, boa noite, irmãos. Graças a Deus podemos estar juntos. Hoje aconteceu quase tudo para não estar aqui, mas Deus permitiu estarmos juntos aqui. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. O tema da nossa mensagem esta noite é: a nossa vitória vem do Senhor. Mas eu gostaria de começar com esse versículo de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, porque diz assim o apóstolo Paulo: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Irmãos, a nossa alegria deve estar no Senhor, não no dinheiro, não nas circunstâncias. Às vezes essas coisas ajudam, né? A gente ficar um pouquinho mais alegre. Mas a nossa alegria deve estar no Senhor. Às vezes nós temos altos e baixos, dias que não são tão legais, e somos tentados a desanimar, a entristecer, a desistir. Hoje mesmo à tarde eu estava com meu colega trocando umas tomadas e o cabo da Kombi quebrou o acelerador. Falei, e agora? Eu falei, mas é fácil, depois a gente troca. Aí 5h30 da tarde vai eu tentar trocar esse cabo, o cabo veio errado. Aí não entrava, não trocava, não entrava. Nossa. Aí pegamos, coloquei uma fita atravessada lá, aceleramos e vamos embora. Aí chegou numa subida, quem disse que a Kombi subia? Minha esposa, você vai ligar, vai desistir, vai falar que não vai dar? Falei, não, com a ajuda de Deus eu vou. E fomos. Cheguei aqui 7h28, né? Cheguei em cima. Mas graças a Deus por estarmos aqui. Mas irmãos, estou alegre, né? Estou alegre, tenho alguns outros problemas particulares, mas a minha alegria está no Senhor, não está nas circunstâncias, não está no dinheiro, está no Senhor, nas orações dos irmãos, né? Nos compartilhamentos, porque quando nós compartilhamos a palavra de Deus, seja internet, seja face a face com as pessoas, a gente pode falar um pouco do amor de Deus, que Deus tem por nós, as outras pessoas. Então o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E aí, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57 e versículo 58. Muitas vezes nós achamos que o nosso problema é muito grande. E quando a gente olha do lado, tem pessoas com problemas maiores e bem mais sérios do que o nosso. E aqui o apóstolo Paulo, eu fico imaginando as circunstâncias de sua vida, várias tentativas de homicídio, perseguições, tentando trabalhar para o Senhor e as pessoas atrapalhando, inventando mentiras, como sempre vai ter, né, os enviados de Satanás para nos desanimar. E aí em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, o apóstolo Paulo diz, graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aprendemos a dar graças a Deus por tudo, nas horas boas, nas horas ruins, nos problemas grandes, problemas pequenos, nas bênçãos, nas tribulações. Irmãos, graças a Deus que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória contra a condenação do pecado, a vitória contra as tentações, a vitória diária. E aí, no versículo 58, o apóstolo Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é em vão que servimos a Deus, não é em vão que esperamos no Senhor, não é em vão. Irmãos, por mais que os homens busquem vencer os seus limites, em busca de vitórias, conquistas deste mundo, tem coisa que às vezes é difícil, né? Semana passada eu estava assistindo um filme com a minha esposa, nem lembro o nome, né? Mas era um filme que o homem queria mostrar que ele sabia prever o tempo, e a mulher, ela queria voltar a voar com seu balão, porque ela voou com seu marido e o marido morreu. E aí você assiste o filme para você saber como que foi a história, né? Mas é engraçado que em determinado momento, o homem quis subir com o balão o mais alto possível, quebrar todos os recordes, né, de altura, e eles começaram a congelar, quase morrendo, e a mulher querendo descer, e ele forçando a barra para romper os limites, bateram os recordes de altura, e isso quase custou a vida deles. Depois conseguiram descer, né?
Mas, irmãos, sem Cristo não há uma vitória verdadeira. Sem Cristo em nossa vida, por mais que o homem se esforce em alcançar limites difíceis para a humanidade, ele continua sendo um perdedor. Perdedor e perdido, condenado ao inferno por causa do pecado, precisando do Senhor Jesus Cristo para ser salvo. Por isso que o apóstolo Paulo, em meio àquelas tribulações, aquelas confusões, aquelas perseguições, ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí no versículo 58 ele anima os irmãos. Não desanime, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, dependendo da tradução está inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor não é em vão. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, não devemos olhar para nós mesmos, para as nossas limitações, mas olharmos para Cristo e a grande vitória que Ele nos dá. Em Efésios 2:1 diz que Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E aqui no capítulo 11, versículo 28 do Evangelho de Mateus, diz assim: vinde após mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, olha, irmos a Cristo, confiarmos no seu alívio, na sua vitória, na sua ajuda. Quando nós olhamos para a grande vitória que Cristo nos dá sobre a condenação do pecado, e quando olhamos que Ele poderá nos dar maiores vitórias diárias, né, nas nossas conquistas, nas nossas dificuldades, quando nós buscamos, através das vitórias, honrarmos e glorificarmos o seu santo nome, glorificarmos Ele, é muito legal. E por mais pesado que seja o fardo, o problema, por mais difícil que seja alcançarmos a vitória, humanamente olhando, quando olhamos com os olhos da fé, nós vemos a vitória que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Quando buscamos ajuda para abandonarmos o pecado, né, as dificuldades, nossas fraquezas, as tentações, nós vamos vendo a solução em Cristo, cada meio de escape. E olha, irmãos, ele diz aqui no versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como nós lemos na quarta retrasada, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. Esse é o versículo que tem lá, né? Numa tabuinha redonda lá na casa da tia Maria, de anos, aquela tabuinha lá. Lançarmos sobre ele, confiarmos. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Quando nós buscamos depositar a nossa fé inteiramente em Cristo, não nas nossas forças, nas nossas inteligências, às vezes nós somos tentados a pensar, hoje eu vou conseguir fazer tal coisa do meu jeito, assim, assim, assado. E quando não oramos, não sai do nosso jeito. Mas quando começamos a falar, Senhor, me ajude, né, resolver isso, aquilo, outro, fazer assim, nós vamos conseguir a vitória. No capítulo 9, versículo 23, muitas vezes nós somos tentados a pensar assim, mas será que Deus vai poder me ajudar? Será que Deus pode resolver essa situação? Porque não tem mais jeito. Jesus diz, se podes, tudo é possível ao que crer. Quando nós cremos do fundo do nosso coração. Olha, sabe como os campeões existem? Porque eles acreditam que vão vencer. Então eles confiam, se esforçam, fazem o que está ao seu alcance e chegam no seu alvo, que é a vitória. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, graças a Deus que nos dá a vitória, como o apóstolo Paulo diz, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós acreditamos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nós temos a força diária para vencer as tribulações, as tentações, as dificuldades. Fácil não é. O camarada ser campeão vai muito esforço, vai muita dedicação, vai muito treino. Por isso que nós precisamos ler a nossa Bíblia diariamente, orarmos diariamente,
não faltarmos no culto online, como nós temos hoje, o conforto dos nossos lares. Estarmos presentes. Nessa pandemia, uma irmã falou assim, olha, Andréia, eu sempre lembro que o pastor falava, Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos, nos quais dirás, não tenho neles prazer. E eu dizia, olha, irmãos, vai ter um dia que talvez nós não vamos poder estar na igreja. Não vamos poder fazer cultos, ou muitas vezes não vamos ter saúde, não vamos conseguir. E aí? Então o tempo de servirmos a Deus é hoje, de aproveitarmos estar em comunhão com os irmãos é hoje. Agradecermos. Agradecermos o quê? Em João capítulo 10, versículo 10, a Bíblia nos ensina que Jesus veio nos dar vida e vida em abundância. Irmãos, a nossa fé, a nossa esperança não se limita somente nas coisas deste mundo. Senão nós vamos ser os mais miseráveis de todos os homens, quando Paulo fala lá em Coríntios. Capítulo 10, versículo 10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E aqui se refere ao Satanás. Ele vem roubar a nossa fé, vem nos enganar, vem tentar matar e destruir a nossa fé, a nossa família. Jesus, ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, ele nos dá vida em abundância, a vida eterna, a salvação pela fé no que ele fez. Ele nos ajuda a olharmos com os olhos da fé e lembrarmos que o céu é um lindo lugar. Há uma eternidade sem dor, sem pecado, sem tristeza. Há uma grande vitória. O prêmio da vitória em confiarmos no Senhor Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 19, versículo 10. Ah, mas eu não mereço. Ninguém merece. Muitas vezes nós somos tentados a isso. Ah, você é tão pecador que não merece o céu. Ninguém merece. Mas em Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesus diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Zaqueu encontrou a salvação em Cristo, quando ele buscou o Senhor. Nós encontramos a salvação quando buscamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida. E se essa noite você ainda não tomou essa decisão, o que te impede de conversar com Ele e falar, Senhor, eu quero essa vitória, eu quero esse perdão, eu peço perdão pelos meus pecados, eu recebo o Senhor Jesus como meu Salvador. É uma alegria isso, há uma grande festa no céu por um pecador que se arrepende. Irmãos, no Evangelho de João, capítulo 8, como nos dias de hoje, na época do Senhor Jesus Cristo, quando ele estava aqui no seu ministério terreno, tinha pessoas que pensavam que ele veio somente para condenar, e não salvar, e não salvar. E aí no capítulo 8, versículos de 1 a 11, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé, no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem do que acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com um dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, começar dos mais velhos até os últimos, ficando somente Jesus e a mulher onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai
e não peques mais. Irmãos, Jesus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Ele ama o pecador. E o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo pecado, como nos ensina lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Às vezes as pessoas vêm conversar comigo, uns ficam meio ressabiados, outros falam, o santo. Eu falo, olha, somente Cristo é santo. Não, mas você é pastor, você é um santo de Deus. Eu falei, não, não sou. Eu sou um homem pecador como qualquer um outro. Uma coisa é você pecar, outra coisa é você viver no pecado. E eu não tenho prazer no pecado, mas infelizmente eu erro. E eu peço perdão para Deus, e vou tentando vencer as minhas dificuldades, as minhas fraquezas dia após dia. Mas eu tenho a vitória em Cristo Jesus, e você também pode ter. Irmãos, em Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo nos ensina algo muito importante. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Irmãos, o pecado nos separa de Deus, e em Romanos capítulo 6, versículo 23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Mas a resposta boa está na parte B do versículo. Mas o dom, ou seja, o presente gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então tem a parte ruim do pecado, que nos leva à morte, nos separa de Deus, mas tem a parte boa. Dom quer dizer presente, um presente gratuito que Deus nos deu através de seu Filho Jesus Cristo. Quando nós recebemos Ele como Senhor e Salvador, recebemos o perdão dos nossos pecados. E o que te impede de fazer isso esta noite? De ter essa vitória, de ter essa alegria. Irmãos, eu estava tão feliz, olha, tinha tudo para ligar para o pastor e falar, pastor, não vai dar hoje, desculpe. E certamente ele ia estar trazendo uma mensagem maravilhosa também. Mas a alegria de estarmos juntos, de poder ver o pastor, de ver o Felipe, de estar aqui pregando a palavra de Deus com os irmãos, foi maior. Então eu estou alegre, né? Tem um monte de coisa para me resolver, mas eu estou alegre. E amanhã Deus vai me ajudar a resolver cada uma delas. Mateus capítulo 5, versículo 16. Depois que nós entregamos a vida a Cristo, nós vimos ali, irmãos, que aqueles homens foram acusados pela sua consciência e começaram a se retirar, porque sabiam que todos temos pecados. Quando aprendemos o que a palavra de Deus nos ensina sobre o pecado e as suas consequências, em nos separar de Deus e nos levar à morte, nós buscamos entregar a vida a Cristo, ser uma nova criatura, deixar de ser uma criatura para se tornar filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. E aqui no capítulo 5, versículo 16, diz assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então eu tenho buscado colocar na minha mente, no meu coração, eu sou um filho de Deus, não importa o que os outros digam, mas eu estou um vitorioso, eu tenho a vitória em Cristo Jesus. Não importa o que aconteça, mas eu quero fazer minha luz brilhar, né? Eu achei engraçado que eu estou com mania de luz, né? Semana retrasada eu fui num amigo, numa loja de LED, e falei, olha, eu quero pôr uma luz mais forte no meu porta-mala para clarear, porque às vezes eu quero guardar compra, alguma coisa à noite e não enxergo. Aí coloquei, ele me deu uma fitinha de LED, arrumei lá, fui orando para quando ligar, consegui ligar, funcionou. Perfeito, o porta-mala está claro. Aí compramos uma beliche para os meninos, né, que quebrou a cama de um, tinha que comprar. Aí eu percebi que o Natan ficou embaixo e ficou meio escuro, e ele gosta muito de desenhar. Falei, já vou colocar uma luz ali na cama do Natan. Ainda está em planejamento, mas eu fiz o teste lá, coloquei os LEDzinhos, ficou um dia embaixo da cama dele, ele poder ver. André fica doido, mas vai estragar a cama. Não, eu sei o que eu estou fazendo, deixa eu deixar clarinho aqui para o menino, né? Às vezes ele quer estudar, não quer ligar a luz em cima, vai incomodar o irmão dele, vai estar dormindo. Ele tem a luzinha ali, o de dia. Irmãos, é maravilhoso a gente fazer a nossa luz brilhar diante das pessoas. No intuito das pessoas olharem e falarem assim, olha, realmente essa pessoa serve a Deus. Realmente ela tem uma alegria que Deus dá pela sua palavra. Ela é diferente, eu quero conhecer essa alegria.
E nós podemos, como cristãos. Tem um cântico que a gente cantava quando a igreja era bem pequenininha, né? Vinha o Paulinho ainda, tia Maria. Um pedacinho dizia assim: quem tem Jesus tem motivos para sorrir. Tem motivos para cantar. Vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá, tropeça ali. Ai, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. E a gente cantava essa música dando risada, feliz. Depois com a minha esposa, né, às vezes eu vejo cantando ali, eu falo, poxa, que legal, né? Temos motivos para sorrir, alegria, graças a Deus que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, deixarmos as coisas que para trás ficam, as tristezas, as derrotas, as tentações, e lembrarmos aqui em 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós podemos deixar o pecado de lado, as tristezas, as amarguras, as decepções e olharmos para frente. Como eu posso ser feliz com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus irmãos em Cristo, com os meus familiares? Ah, mas não merece. Você também não merece, né? Seja agradável, a gente não sabe quanto tempo nós vamos durar nessa vida. Então, é melhor a gente passar sorrindo e deixar saudades, né? Não quando tem uns que falam, oh, ainda bem que morreu, não vi a hora, né? É um tormento na vida. Mas vamos ser alegres, vamos ser felizes, vamos ser luz no mundo, no meio de trevas. O senhorzinho que me ajuda falou, olha, Everton, hoje saiu mais uma notícia. Qual? 2 pessoas morreram por Covid. Pensei, será, né, que tinham Jesus? Alcançarmos as almas, irmãos. Às vezes as pessoas só trazem notícia ruim e nós podemos trazer notícias boas, né? Tinha uns pintores lá na casa e falou, olha, a glória de Deus, a gente, porque esse corpo não consegue nem chegar perto. Eu falei, amém, né? Mas um dia nós estaremos face a face com Ele, com os corpos transformados, glorificados, na presença do Senhor para sempre. Irmãos, em Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte. Às vezes a pessoa fala assim, então é fácil aceitar Jesus e continuar fazendo a coisa errada, porque é só pedir perdão. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como nós ainda viveremos no pecado? Nós, os que para ele morremos, olha, morremos para o pecado, para servir a Deus, para amá-lo, para obedecê-lo. Então, mais um motivo de deixarmos as coisas para trás. Lembra do nosso versículo de quarta passada, de 1 Coríntios capítulo 10, versículos 31 e 32? Eu li somente o 32, na verdade. Depois eu fiquei pensando, falei, eu tinha que ler o 31, pois o apóstolo Paulo nos puxa a orelha. E ele diz algo muito importante. É verdade, tinha que ler o 32, né? Só li o 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Muitas vezes nós somos tentados a participar de conversas erradas, de comentários, e a gente pode pensar, será que isso vai glorificar a Deus? Será que as pessoas vão ver Cristo em minha vida? Ou eu vou ser um derrotado e cair naquela antiga natureza carnal? Como eu posso fazer a diferença? Eu costumo falar, se você não tem o que falar, morde a língua, em vez de falar uma besteira. Né? Porque depois você vai ter que pedir perdão do seu pecado, então você morde a língua, você vai ficar só com a dor, porque você falou, eu ia falar uma besteira, então mordi. Né? Pensa no que vai falar para não chatear ninguém. Pensa sobre como podemos glorificar a Deus nas horas das refeições, nas horas da bebida, no nosso dia a dia. Versículo 32, Paulo diz algo muito importante, irmãos. Não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Muitos crentes estão afastando seus familiares, pessoas amadas da palavra do Senhor, porque vivem numa derrota espiritual, numa derrota do pecado. E nós precisamos vencer, irmãos, a cada dia. Vencer o nosso pecado, vencer o nosso orgulho, as nossas falhas. Aprendemos a pedir desculpa, quer seja para a esposa, para os filhos, para o amigo. E buscar melhorar, e buscar ser diferente.
Não ser uma pedra de tropeço, mas um canal de bênção ali, quando a pessoa fala, olha, eu glorifico a Deus pela vida dessa pessoa. Eu agradeço a Deus porque essa pessoa me dá conselho bom, me instrui na palavra, ela conhece um pouco da Bíblia, então ela vai me ajudando, confortar meu coração. Como podemos confortar as pessoas com a palavra de Deus? Às vezes eu vejo algumas confusões que acontecem, eu falo, poxa, eu podia ter apaziguado, né? Muitas vezes as pessoas não vão querer que a gente apazigue, mas a gente tenta. Fala da palavra de Deus, fala do amor de Deus, tenta se colocar ali, né, no lugar da pessoa, empatia, né? Meus meninos na escola lá, eles têm aula disso, né? Eles vão ensinando as crianças em como se colocar no lugar do colega, quando vai fazer um bullying, quando vai falar alguma coisa, pensar o que aquela pessoa ia sentir. E olha, irmãos, isso traz vitória, quando a gente começa a glorificar a Deus com as nossas palavras, com as nossas ações. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 46 a 48. Então alguém pode perguntar assim, ou dizer na sua ignorância, já que Cristo não veio nos condenar, quem nos condena? Quem então vai nos condenar? Como já vimos, o próprio pecado, mas no capítulo 12 aí, versículo 46 a 48 do Evangelho de João, o Senhor Jesus diz assim, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem que o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. A própria palavra de Deus nos condena por causa do pecado e a falta de fé. E a falta de fé. Uma vez um amigo meu falou assim, mas Deus é muito bonzinho, não vai deixar ninguém ir para o inferno. Eu falei, meu amigo, Deus ele é bonzinho, Deus ele é amor, mas ele é justo. Ele é justo. Ele ama o pecador e não ama o pecado. Por isso que ele mandou Jesus Cristo vir pagar o preço do meu e do seu pecado. Jesus fez uma obra grande. Ele deixou o seu lar lá no céu, sua glória, para vir aqui nesse mundo, sofreu humilhação, perseguição, apanhou, foi caluniado, morreu numa cruz, mas ressuscitou para nos dar a vida eterna. Deus ele tem nos dado os meios, pela Bíblia, pela internet, pelas músicas, pelos rádios, pelas pregações. A pessoa não aceita Jesus se não quiser. Se não quiser. Então, Deus é justo. E pela sua justiça, ele não obriga ninguém a aceitar Jesus. Mas cada um vai receber segundo as suas ações. Se creu em Cristo, a salvação. Se não creu em Cristo, continua perdido. Então, irmãos, há de se pensar como ir para o céu somente através de Jesus Cristo. Como ter essa vitória somente através de Jesus. Você pode pensar sobre isso. Olha, em João capítulo 3, versículos 17 e 18, por causa do pecado e a falta de fé, o próprio Senhor Jesus diz que os homens preferem as trevas. Olha lá, o versículo 16 é muito importante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem nele crê não é condenado. O que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Você pode ver, você convida a pessoa para a igreja, convida para ouvir o culto, convida para fazer uma visita, às vezes a pessoa não deixa, não quer. Convida para um bailão, convida para um churrasco. A pessoa empresta dinheiro, compra carne, compra o que bebe e leva, né, mesmo sem poder. E é uma alegria momentânea e passageira.
Olha a alegria que Jesus nos dá, ninguém nos tira. Em Tiago, capítulo 3, versículo 18, além da palavra de Deus nos mostrar como o pecado nos separa de Deus, as nossas próprias palavras podem nos salvar ou podem nos condenar. Por isso que devemos tomar cuidado com o que nós falamos. Capítulo 3, versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Olha, muitas vezes as palavras doem mais do que um tapa, dependendo do que fala. Porque fere o ego. Então devemos tomar cuidado com a nossa língua. Versículo 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com elas amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. Já pensou quando você amaldiçoa alguém, quando você xinga alguém? Versículo 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Devemos pensar o que a nossa boca está proferindo. Bênção ou maldição? Vai ser edificante ou vai ser frustrante? Vai ser uma palavra de vitória, que vai ajudar a pessoa a confiar e buscar? Ou vai decepcionar? Em Romanos capítulo 10, versículos 8 a 11, diz assim, irmãos: com a nossa boca nós podemos receber Jesus como Salvador. Versículo 8 do capítulo 11 de Romanos. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Toda vez que eu leio esses versículos, eu lembro da minha mãe, de pessoas que falavam, olha, o que eu preciso fazer para receber Jesus? Você pode só falar, precisa só conversar e falar do fundo do coração o que você sente. Que você quer receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. No capítulo 10, versículo 17 diz, assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Tem outra tradução mais simples que eu gosto, que diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ouvir da palavra de Deus. No capítulo 8, aí, versículo 37, a Bíblia nos ensina que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Cristo nos dá a vitória, nos dá alegria, nos dá força. Por isso que Paulo, lá em Filipenses, como nós lemos o primeiro versículo, capítulo 4, versículo 4, agora eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no capítulo 1, versículo 19. O apóstolo Paulo, ele diz algo maravilhoso. Depois de vermos que em Cristo nós somos mais do que vencedores, o apóstolo Paulo aqui nessa passagem, aquilo que apavorava a maioria das pessoas, e apavora até os dias de hoje, é o medo da morte. Ah, eu não tenho medo de morrer. Tem sim. Na hora que dá uma dor de cabeça, a gente fala, ai meu Deus, eu vou morrer. Dá uma falta de ar, será que é Covid, né? É horrível a tal da falta de ar. Mas irmãos, o maior medo não é da morte. O maior medo deve ser a incerteza para onde nós vamos depois da morte. E com Cristo nós temos uma alegria que o mundo não conhece. E é isso que o apóstolo Paulo diz aí no versículo 19. Porquanto eu estou certo que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto,
Se eu viver na carne, traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, é mais necessário permanecer vivo. Na carne aqui quer dizer vivo, para ele continuar trabalhando para Deus. Como você se sente essa noite, no seu dia a dia? Em que posição você está? De vencedor ou de perdido ainda, sem Jesus, sem uma certeza de salvação? Você gostaria de passar para o lado dos vencedores? Para o time campeão? Entregue sua vida a Cristo. Receba o Senhor Jesus como Senhor e Salvador esta noite. Converse com Ele, fale que você quer recebê-lo como Senhor e Salvador. Confesse seus pecados, peça perdão a Ele. E procure uma igreja que pregue a palavra de Deus, que ensine o Evangelho. Que Deus possa nos ajudar a amá-lo, servi-lo e sempre nos lembrarmos da vitória que Jesus nos dá, da condenação e a vitória que Ele nos dá a cada dia, confiando no Senhor. Amém?